Livro do profeta Jonas. Capítulo 3. O Deus que intervém foi o tema do culto, é o tema do culto desta noite. Vivemos isto muito claramente aqui no capítulo 3 de Jonas, todo o livro de Jonas, toda a Escritura, encontramos esta santa revelação. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Irmãos, toda a vida está sustentada em Deus. O pensamento bíblico, e é o que cremos, apresenta Deus como o Criador de tudo o que existe, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Não há na criação nada, absolutamente nada, que não dependa de Deus. A criatura, admitindo ou não muda essa verdade. Todos dependemos de Deus. E aqui está evidente a distinção entre Criador e criatura. Como criaturas, fomos trazidos à existência pelo ato soberano e sábio do Criador. Por isso, não somente nossa origem está em Deus, mas a dinâmica da vida também está em Deus. Isto é, Deus também marcou a maneira com a qual devemos viver. Deus não somente estabeleceu o princípio de tudo, como Deus ordenou a maneira pela qual devemos viver. Ele nos criou para que vivamos do jeito que lhe agrada. Uma alteração, por menor que seja, desse modo de viver determinado, estabelecido por Deus para a condução humana, trará graves problemas para toda a criação, não só para a humanidade. No que diz respeito à lida com nós mesmos, no que diz respeito à lida com os outros, no que diz respeito à lida com o nosso Criador. E qualquer mudança do plano estabelecido de Deus, pelo qual devemos reger a nossa vida, isto é, da maneira pela qual devemos viver, nos coloca na contramão da vida. Merecedores do juízo, merecedores da ira.
É isto que lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 18. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, portanto, é o próprio Deus mesmo, nos avisando que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Hoje chegamos na segunda parte da explicação do capítulo 3. Vocês se recordam que nós já abordamos a primeira parte em algum momento no mês de junho. Nós abordamos a primeira parte na linha temática que chamamos de alertas urgentes a ouvidos obstruídos. O primeiro alerta que ouvimos na ocasião é que a palavra de Deus era um instrumento para a transformação. Hoje nós veremos outro alerta urgente para ouvidos obstruídos. Considerando que é por meio da pregação da palavra de Deus, que é por meio da palavra de Deus que o mal é combatido, que a perversão social é confrontada, que é por meio da pregação, portanto, dessa palavra, as mudanças são estabelecidas em um povo, em uma cultura, em uma sociedade, em uma cidade, em um bairro. Hoje veremos outro alerta. Ademais da pregação como instrumento para o combate da maldade, outro alerta é que ouvir Deus é sempre o melhor a fazer. Pregar Deus combate a maldade. Sim. Ouvir Deus é sempre o melhor a fazer. Depois da pregação curta e direta de Jonas, dentro de 40 dias, ainda 40 dias, Nínive será destruída. É possível que aqui tenha sido registrado um resumo da pregação dele, é possível que ele tenha dito sobre o caráter de Deus. Quem era Deus para aqueles ouvintes de Nínive? Mas o fato é que a população reage, de certo modo, ao ouvir a pregação da palavra de Deus na boca de Jonas. E é conduzida a repensar a vida. Ao ouvir sobre o juízo de Deus que viria, a população de Nínive é recobrada a pensar sobre a sua maldade. Diz o texto que houve uma adesão massiva à mensagem de Jonas sobre o julgamento de Deus que viria na forma de um juízo cabal. E o juízo tinha relação com a resposta de Deus ao estilo de vida corrupto, maldoso e cruel dos moradores de Nínive. Começando pelo rei, estendendo-se aos moradores de Nínive, até os animais foram inseridos aí. As pessoas ouviram acerca do juízo de Deus que viria, caso não houvesse mudanças. E a reação imediata daquela população foi um despertar da consciência, no que dizia respeito à maneira contraditória, injusta e maldosa com a qual os ninivitas conduziam suas vidas. Era uma admissão do fracasso de suas tradições, de seu estilo de vida e sua cultura ímpia e cruel, porque os ninivitas eram marcados pela crueldade para com os outros de fora e para com dentre eles mesmos. Há uma espécie de admissão do fracasso das relações. O versículo 5, por exemplo, registra o desfecho para o povo diante da ordem do rei. Os ninivitas creram em Deus. Isto é, eles acreditaram naquilo que Jonas estava dizendo, que Deus viria com juízo. Esta expressão possivelmente indica isto. Crer em Deus aqui significava, nós estamos considerando que isto é verdade, que virá juízo sobre nós. Se não mudarmos, virá juízo sobre nós. Eles acreditaram. E à luz do contexto, não é possível afirmar se esse acreditar, se esse crer,
foi para a salvação das almas. Não dá para concluir nessa direção. Não dá para concluir também, fechar a questão, dizendo que eles todos foram redimidos, que eles foram salvos da condenação eterna. Também não dá para asseverar isso. A tradição reformada, por exemplo, tratando isso com muito cuidado, muito denodo, tem entendido que não há vestígios de tal volta para Deus. Isto é, de um arrependimento da alma para um relacionamento crescente com Deus. Nem aqui, nem na história. Pelo contrário, muito tempo depois, Deus anuncia que viria sobre Nínive como veio, com juízo, e como aconteceu, quase 100 anos depois disso aqui. O fato é que o que corresponde, então, a esta mudança, não é? Se não dá para fechar a questão dizendo que eles se voltaram para Deus numa mudança espiritual radical. E mudança espiritual radical é essencial nas temáticas bíblicas. A revelação do antes e depois, isso é marcante nas Escrituras, porque revela o poder de Deus em transformar vidas do deserto para a abundância, das trevas para a luz. Essa temática de antes e depois é muito importante no registro bíblico, e como esse aspecto importantíssimo, isto é, a mudança do coração, da vida que revela frutos, não é vista aqui, então há um silêncio nesse aspecto. A tradição reformada tem entendido que a expressão os ninivitas creram em Deus diz respeito a dar ouvidos às advertências de juízo caso a crueldade, a injustiça e a maldade no âmbito das relações com o outro se mantivessem. Qualquer que tenha sido o caso, é notório que Deus está ensinando tanto a Jonas, quanto ao povo de Israel, quanto aos ninivitas, quanto às gerações seguintes, e aqui nos encontramos, que ouvi-lo é sempre o melhor a fazer, é sempre a melhor decisão. Que ele não é omisso, ele não é indiferente às mazelas humanas, à crueldade, à impiedade humana, ele não é indiferente. A teologia da aliança é uma boa orientação para nós, para a compreensão dessa mudança. O foco de que Deus estabeleceu um pacto com o homem nos ajuda muito aqui ao fornecimento de um farol, de um trilho para compreendermos os nossos relacionamentos e por que Deus se mostra tão irado quando esses relacionamentos são rompidos, são corruptos. Por que Deus revela tanto desagrado quando a maldade humana é revelada, quando somos medonhos no trato uns para com os outros? Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 6, fala de 6 coisas que o Senhor aborrece e uma 7ª que a sua alma abomina. E a 7ª coisa que provoca ira profunda de Deus, diz lá o texto, é um irmão que semeia contenda com outro irmão. Por que esse cenário das relações provoca esta resposta irada da parte de Deus? Na teologia pactual, existem diferentes mandatos que abordam as responsabilidades e propósitos da humanidade na criação, em relação a Deus, em relação ao mundo. Esses mandatos assim chamados compreendem mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Vocês já devem ter estudado isso, por certo, aqui. O mandato social diz respeito à responsabilidade da humanidade de cuidar das relações sociais, da justiça no ambiente, no cenário, na família, na sociedade. Isto envolve estabelecer ordem, governança justa. Também envolve promover o cuidado pelos necessitados,
pelos desfavorecidos, pelos marginalizados. O mandato social enfatiza a importância da justiça social, do amor ao próximo. E esse mandato é dado a todo ser humano debaixo do sol. Todos são ordenados ao cumprimento do mandato social. Tem a ver com as relações e o cuidado, e o amor e a misericórdia. Nós encontramos um mandato cultural, que abrange a responsabilidade humana de cultivar, de desenvolver a cultura na criação. Isto é, envolve o trabalho que a gente faz, o trabalho humano, o desenvolvimento das artes, da ciência, da tecnologia, o trabalho no campo, da agricultura. Todas as áreas da atividade cultural estão por debaixo aqui da responsabilidade diante de Deus. O mandato cultural destaca a criatividade humana, a capacidade de trazer ordem, beleza. Ou seja, os donativos que Deus nos deu para o desenvolvimento na criação fazem parte de uma responsabilidade que todos, debaixo do céu, serão cobrados. Debaixo do sol, serão cobrados. A maneira como preservamos, como cuidamos da criação, a maneira como desenvolvemos os talentos que Deus nos deu, a maneira como fazemos uso da tecnologia para o bem, para a glória de Deus, todos serão cobrados da maneira quanto à responsabilidade cultural. Inclusive seus posicionamentos políticos, todos serão cobrados diante de Deus. Há um mandato espiritual que se refere à responsabilidade da humanidade de buscar e cultuar a Deus. Compartilhar o conhecimento e a adoração de Deus, a Deus com os outros. Envolver os outros na prática da fé, da adoração, o estudo das Escrituras, a disseminação das verdades por todos os lugares. O mandato espiritual ressalta a necessidade da busca por uma relação pessoal com Deus, crescente, uma responsabilidade de compartilhar essa experiência com os outros. Então, a teologia da aliança nos permite esse desenho estrutural da vida. Nós temos responsabilidades chamadas de ordenanças ou mandatos diante de Deus, mandato espiritual, coluna da vida. Coluna da vida. Nós temos a responsabilidade de cuidado e trato uns com os outros, coluna da vida, mandato social. Nós temos a responsabilidade no desenvolvimento da cultura, do progresso na criação, mandato cultural. Nossa vida poderia se resumir assim por esses 3 pilares. Alguém pode não ter se acertado no mandato espiritual, sua relação com Deus, mas pelo contato com a verdade, entendeu que é importante o respeito ao outro. Você e eu conhecemos muitas pessoas que não têm relacionamento pessoal com Jesus Cristo, inclusive se declaram ateus e são respeitosos no trato uns com os outros. Fundamentalmente, receberam na sua formação a instrução do princípio do respeito, desenvolvimento da humanidade no trato uns com os outros, mandato social. E uma pessoa que se dá bem com os outros no âmbito social. Isto é fruto da graça de Deus. É bem verdade, da graça comum, que nos permite esse lampejo na consciência para que não nos devoremos mutuamente. Senão, parafraseando certo filme, não seria só um dia de fúria que viveríamos, senão todos os dias seriam dias de fúria. Nós nos mataríamos, todos nós. Mandato cultural é a mesma coisa. Há pessoas que não têm relacionamento com Deus, mas têm consciência do cuidado com a criação,
tem consciência do uso dos seus talentos para o progresso, para o acréscimo à vida de alguém? Se desenvolverá, se destacará, mesmo que não tenha relacionamento com Deus. Viverá aqui assim. Isso não significa que terá algo além daqui. Não terá, se o relacionamento com Deus não for estabelecido. Não terá nada a não ser a boa convivência por aqui, em certa medida. Porque no dia D, no último dia, nada disso valerá. Então, esses mandatos representam a visão de Deus para o ser humano, com as responsabilidades para com o próximo, para com o lugar que vive, para com Deus. Deus revelando para nós como Ele se importa com as nossas relações. Deus revelando que Ele não está indiferente à crueldade dos ninivitas, que parecia estar enraizada no jeito de ser do povo. Deus se importa com os movimentos dos homens. Onde a quebra dos mandatos lhe aborrece, Deus se importa e tem consequências. Mandatos quebrados trazem consequências severas. Os ninivitas eram corruptos, eram violentos, desumanos. Já falamos na ocasião anterior, em que abordamos a primeira parte, sobre a pregação, versículos 1 a 3. Já falamos um pouco do contexto de crueldade dos ninivitas. Era um povo marcado pela sua falta de índole, limite na mão pesada. Quando eles lutavam nas guerras e os povos vencidos se entregavam, eles matavam todos e faziam pirâmides de cabeças humanas do exército vencido. Tamanha era a crueldade dos ninivitas. Jonas sabia que esse povo era assim. Daí nós entendemos um pouco porque ele se recusou tanto a ir lá de primeira vez. Ele sabia quem eram os ninivitas. Povo demasiadamente cruel e até desumano. A desumanidade dos ninivitas havia causado uma desordem social. As nações que conviviam por ali viviam temendo o tempo todo, desesperadas. Deus revela sua rejeição aos procedimentos sociais dos ninivitas. Onde que está isto, pastor? Veja aí, versículo de número 6, versículo número 8. Todos devem ser cobertos de pano de saco. É a confissão do rei, o edital assinado por ele. Tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus. É interessante o nome que Jonas registra aí, dirigido a Deus por eles, Elohim, a admissibilidade do Criador, e não Yahvé, da aliança. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Para a confissão da mazela, da desordem, da impiedade, é a violência que é lembrada no edital do rei. Porque esse povo era violento mesmo. Deus revelou sua rejeição às relações maltratadas dos ninivitas. Deus está atento, esteve atento, está atento, age como soberano que é diante dos desvios, diante das rebeliões contumazes dos pecadores. Deus os avisa do seu pecado. Deus os avisa do juízo. Se eles não mudarem,
com respeito às suas relações, as consequências virão. Foi assim com os ninivitas. Se eles não mudassem, as consequências viriam. Meus irmãos, o que esta mensagem nos traz para a nossa realidade hoje? Diz o texto que o povo ouviu aquela mensagem de juízo e temeu, virá juízo sobre nós. Quem sabe os ninivitas já tinham experiência passada quando vinha uma praga sobre a plantação e eles atribuíam à divindade o juízo. Agora, eles estavam ouvindo um homem que dizia ser a boca de Deus, que viria juízo sobre eles, se eles não mudassem a maneira como eles tratavam as suas relações com eles mesmos e com os outros povos. Tamanha maldade e crueldade. E então diz o texto que eles mudam, repensam. Expressões da maldade humana estão espalhadas por todos os lugares. Desde um sujeito que entra numa creche e mata crianças, a um casal que atira no moço que elogiou um cachorro. Desde as manipulações corruptas de muitos políticos no Brasil, desde a aversão, a sensibilidade encontrada pelas ruas aqui de São Paulo. É capaz de encontrarmos, de testemunharmos uma pessoa morrendo na calçada e passarmos de largo, por N fatores, especialmente porque conviver com a abundância da maldade pode tornar-nos insensíveis. A convivência diária com situações intoleráveis da maldade humana ameaça a nossa sensibilidade, de modo que corremos o risco de nos acostumarmos com a banalização da vida, do trato uns com os outros, anestesiando assim nosso senso de justiça. Então, as coisas mais esdrúxulas nós passamos a ver como normais. É assim mesmo. Quem sou eu para dar jeito no mundo? Se os políticos não fazem, por que eu vou fazer? E assim passamos a não mais nos importar com o outro. Às vezes nós até podemos nos equivocar, concluindo que Deus não está interessado em nada do que acontece aqui. Que Deus não se interessa pela maneira como nós lidamos uns com os outros. Que Deus está indiferente à maldade, às perversões sociais, às injustiças, aos juízos parciais, à exploração do próximo, ao roubo, às distorções da lei para favorecer aos poderosos. Às vezes, flertamos com esse tipo de pensamento. Deus não está ocupado com isso. Porém, não é isto que a verdade diz. Deus se importa sim. Deus se importa com as relações humanas. Deus deseja que elas sejam marcadas pelo que é justo, bom, pelo que é reto. E nós temos a expressão clara aqui. Deus levanta um homem para ir a Nínive, escancarar a maldade daquela população, dizendo que se não houvesse mudanças no trato uns com os outros, ele enviaria juízo. E as pessoas acreditaram naquela mensagem. Paulo visitando Atenas, e nós temos o registro de Lucas em Atos, capítulo 17, disse assim, falando para os filósofos incrédulos em Atenas, Paulo disse: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre
os mortos. Todos, em toda parte, são chamados a repensar a maneira como têm vivido. Deus mesmo enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para resgatar-nos da perversidade, da crueza medonha do mal em nosso próprio coração, para resgatar-nos da ira, do juízo. Ouvi-lo é sempre o melhor a fazer. Ouçam suas palavras. Se o Brasil ouvir a voz de Jesus, o Brasil encontrará seu rumo. Se você ouvir a voz de Jesus, sua família que vive conflitos atrás de conflitos encontrará paz. Se o seu vizinho ouvir a voz de Jesus, a relação conflituosa será de respeito e tolerância. Ouçam as palavras de Jesus, registradas em João 5. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A única solução para a vitória sobre a maldade está em Jesus. Você já o conhece? Você já entregou-se a Ele? A única solução para o combate da maldade é pregar Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho. A única solução para o restabelecimento harmonioso de nossas relações diz respeito a ouvir Deus. E ouvir Deus é sempre o melhor a fazer. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos conduza nessa direção. E que quando amanhã, depois, terça, quarta, quinta, até a volta dele, nós enfrentarmos situações frente a frente com a plena crueldade humana. Tenhamos isto em mente. Há um que se importa e julga as nossas causas, mesmo que sejamos vítimas da maldade, da crueldade e da injustiça humana. O Senhor vê. O Senhor vê. O Senhor vê. Há um texto em Apocalipse que revela, na visão de João, que houve um tempo de silêncio no céu. E o tempo de silêncio no céu estava atrelado com a consideração do Senhor às orações dos santos. Claro que esta é uma figura de linguagem utilizada por João, mas muito destacável
e interessante para mostrar que Deus se importa com o sofrimento. Deus se interessa. Que Deus nos ajude, irmãos. Possamos viver a bondade dele nas nossas relações. Você pode fazer a diferença, sim. Viva cheio da bondade de Deus, revelando o caráter bondoso do Senhor Jesus.